Oi, a paz do Senhor. Eu sou Daniel e sou do canal Contato com Deus. Primeiramente, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando o seu coração. E nesse momento, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre José. Muitos já conhecem sobre a história de José. Muitos sabem o que aconteceu com José, mas hoje eu preparei uma palavra para poder falar no teu coração, com o Espírito Santo de Deus possa me usar para que eu possa transmitir para você um pouco da palavra de Deus. Se você quiser acompanhar e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 3. Fala assim: e Israel amava mais a José, mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram, e não podia falar com ele pacificamente. Primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção, esse amor, foi quando presenteou José com uma túnica longa, colorida. Desde esse momento, irmãos, os irmãos de José já começaram a tratá-lo diferente. Eles já não conseguiam conversar com José amigavelmente. E teve um certo dia que José teve um sonho e resolveu contar os seus sonhos aos seus irmãos. E José foi lá e falou com os seus irmãos: irmãos, ouçam o sonho que eu tive. Estavam ateando feixes, e o meu feixe se levantou e ficou de pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de você se curvaram diante dele. E ouçam ainda o segundo sonho que tive. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esses sonhos para os seus irmãos e o seu pai, todos os repreenderam. Seus irmãos se sentiam mais ciúmes. E o seu pai lhe disse: qual sonho é esse que tiveste? Porventura viemos eu e tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante em ti em terra? Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era algo do futuro, era algo grandioso, uma profecia sobre a sua própria história, que antes de ser escrito pelo acaso, foi pela vontade de Deus. Antes de ser escrita por vontade de homens, a história de José foi escrita pelo próprio Deus. E quando Deus escreve uma história, irmãos, não há quem impeça. Ei, se Deus escreveu a sua história, ei, vai com tudo. Deus é contigo. Ainda que se levante tempestade para poder te derrubar, ei, Deus é contigo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele prometeu a José por esses sonhos. E na Bíblia fala, no livro de Salmos 55, no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14, uma frase que me deixou muito chocado, que se envolve nesse contexto. Eu até separei esse versículo para poder meditar com vocês. Em Salmo diz assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo, meu chegado, meu irmão. Olha o peso dessa palavra. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eram apacentadas ovelhas.
E os irmãos viram José e de longe falaram entre si: lá vem aquele moleque, aquele sonhador. Agora temos chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Rúben tentou livrar José: não, vamos derramar o sangue inocente. Jogue ele num poço, mas não o toquem para o ferir. Rúben fez essa proposta com a intenção de livrar José, pois depois que seus irmãos tivessem ido embora, ele mesmo pretendia socorrê-lo. E os irmãos concordaram e, arrancando a túnica longa que José vestia, o jogaram em um poço fundo sem água. Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram de longe uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. Judá, um dos irmãos de José, disse assim: onde nós vamos ganhar? O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Afinal de contas, ele é sangue do nosso sangue. Vamos vendê-los. Seus irmãos concordaram em vender José por 20 ciclos de prata. Rúben voltou ao poço e viu que José não estava mais lá. E ele ficou muito triste. Rúben ficou triste, pois a intenção dele seria de futuramente salvar José. Mas ele ficou triste, pois eles não sabiam o que os irmãos deles teriam feito com José. E os irmãos de José tomaram a túnica de José, molharam no sangue de um bode que havia matado e enviaram a túnica para o seu pai com a seguinte mensagem: temos achado essa túnica, conhece? Agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado. José e todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Portanto, com um choro, hei de descer à sepultura, e meu filho até a sepultura. Assim Jacó chorou por muitos dias. Tá vendo o que começou a acontecer na vida de José? José começou a ficar, como eu posso te dizer? Ficar desprezado. Já desprezaram ele. José começou a sofrer por causa do plano de Deus na vida dele. Às vezes você não entende porque você não está sofrendo. Você serve a Deus e está passando por tão dificuldade grande. Ei, mas você não entende mesmo não. Mas o Senhor está gerando a sua história. E no livro aqui, no decorrer dessa mensagem, a gente vê que José foi para o Egito. E chegando no Egito, ele passou por diversas tribulações. A mulher de Potifar tentou a José, queria deitar com José, mas José, ele sobressaiu a essa tentação. José não se cedeu a essa tentação. Ei, José foi para o Egito como escravo, mas com o decorrer do plano de Deus na vida dele, ele sobressaiu por essa dificuldade. Ele colocou Deus na frente e tudo foi bem. Sabe o que eu tenho para te dizer? Coloca Deus na frente, que a sua história que foi gerada por Deus vai se concretizar. Ainda que você pense que está tudo perdido, ei, certas pessoas estão me desprezando, eu faço a vontade de Deus e tudo está dando errado. Não! Antes de você alcançar o seu alvo, você vai sofrer perseguições, mas creia que antes de sua história foi gerada por você, foi gerada por homens, a sua história foi gerada primeiramente por Deus, aquele que tudo pode fazer. Então não desista, porque Deus é contigo. Ainda que o inferno se levante para que você não consiga alcançar o seu alvo, ei, você vai passar por luta, por tribulações. Lembro-me eu na passagem de Moisés, quando Moisés saiu com aquele povo do Egito e estava caminhando sentindo a terra prometida. Ei, no meio do deserto, Moisés passou por muitas dificuldades.
Sabe, ele teve aquele período do deserto, no período no qual foi a provação. O Senhor tinha um tempo determinado para aquele povo, de 40 dias. Mas a Bíblia é clara que fala que eles rodaram em círculo por causa das suas iniquidades, por causa das suas próprias escolhas. Então, faça a escolha certa no momento da prova, faça a escolha certa no momento da provação, porque o Senhor vai estar contigo, e o seu tempo vai chegar, e a sua hora vai chegar. Não faça como aquele povo no deserto, que desrespeitou a vontade de Deus, que passou na frente dos propósitos de Deus, e rodaram 40 anos em vão. Ei, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Ei, permaneça em meio à luta, em meio à dificuldade, como José permaneceu, e ele foi o rei. José foi o governador de todo o Egito naquela época, porque o plano de Deus estava sobre a vida de José. José permaneceu na vontade de Deus, ele ficou com a sua mente centrada que Deus estava no controle de todas as coisas, e tudo deu certo, porque Jesus, Deus, é o melhor. Se Ele está no controle da sua vida, tudo vai dar certo. Espero que Deus tenha falado no seu coração através dessa mensagem, e Deus abençoe. Jesus Cristo possa entrar no seu coração, te dar a paz. E você que está vendo esse vídeo que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador e tem vontade de aceitar, eu estarei orando, e que você possa fechar os seus olhos juntamente comigo, e estaremos orando por você. Querido Deus, amado, eterno Deus da minha vida, eterno Deus da minha alma, é pela honra e pela glória do teu filho amado, papai, que eu agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui transmitindo a tua palavra, Senhor. Vai de conta a cada coração, papai, que nesse momento assiste esse vídeo, Pai. Toca no coração de cada um, papai, por todos aqueles que estiverem passando por luta, por dificuldade, Pai. Ajuda, papai. Sustenta, papai, com a força do teu Santo Espírito, Pai, para que possamos passar por essas tribulações, por essas guerras espirituais, Pai, com a cabeça erguida, Senhor. E aquele que te aceita como Salvador, papai, que o Senhor possa escrevê-lo, Pai, um nome no livro da vida, Senhor. Que o Senhor, papai, possa dar esse direito, esse dom gratuito que é a salvação de ti, Senhor, para que o Senhor possa moldar e nos ajudar, Pai. E que o Senhor possa escrever esse nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro a ti, Pai, e te agradeço. E esse foi o contato com Deus. Deus abençoe. Até mais.